Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro Code Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Um jeito diferente de aprender programação, onde eu uso a metodologia OSI. Se você não sabe do que eu estou falando, provavelmente você não acompanha muito tempo o meu trabalho ou não viu algum tipo de vídeo de lançamento, onde eu apresento o meu curso e ensino também a metodologia. Então aqui na descrição eu vou deixar um link onde ensino em detalhes, na prática, como funciona a metodologia OSI. E nesta aula nós vamos continuar aprendendo o upload de arquivos, mas desta vez nós vamos aprender como que nós fazemos o upload de vários arquivos, mais especificamente voltado para imagens, mas serve também para fazer o upload de arquivos, tá ok? Então esta será a segunda parte, e se você não viu a primeira parte, provavelmente você não é inscrito no canal. Então, para receber as notificações, para ficar por dentro de todas as aulas que eu estiver liberando aqui no YouTube, então é necessário que você se inscreva e também ative os sininhos de notificação, tá ok? E na descrição vou deixar o link da primeira parte, então recomendo que você veja a primeira parte, onde eu ensino a detalhe a construção da estrutura do nosso formulário e como que nós fazemos o upload de forma bem simples, através somente de um arquivo, o upload de apenas um arquivo, e nesta aula será a continuação, onde nós vamos aprender como fazemos upload de vários arquivos e nós vamos também setar a própria extensão do nosso arquivo ou imagem, tá ok? Se você não sabe do que eu estou falando, é necessário então assistir a primeira aula, tá ok? Então vamos já dar uma olhadinha aqui na nossa tela do que nós vamos construir. Então basicamente nós temos o nosso formulário bem básico, que nós vimos na aula anterior, e na aula anterior nós vimos como renomear, dar um novo nome para a nossa imagem, mas nesta aula não será necessário, então não será importante nesta aula o campo aqui para digitar um novo nome. O mais importante é a questão de envio de mais de um arquivo. Como você pode perceber, aqui eu já consigo selecionar mais de um arquivo, diferente do que nós fizemos na aula anterior. Então nós temos aqui o nosso formulário, isso é o que foi feito na aula anterior. Então nós temos dois arquivos, mas como você pode perceber, eu não consigo selecionar os dois de uma única só vez. Então é isso que nós vamos construir. Então vamos seletar os dois arquivos, vamos adicionar e clicar em enviar. Então aqui apareceu totalmente em branco, mas só que nós podemos ver que aqui mudou o arquivo, que é o arquivo recebedor.php, que é o arquivo que está recebendo os arquivos de imagens. E se nós abrirmos aqui a nossa pasta, nós podemos ver que temos vários arquivos. Deixa eu apagar aqui, começar novamente essa parte de envio para você visualizar. Vou continuar aqui para enviar as mesmas imagens. Como você pode perceber que já foi feito o upload desses dois arquivos, e nós podemos ver também que agora foi renomeado as nossas imagens. Podemos ver que eu coloquei IlustraCode e um número aleatório, e aqui também IlustraCode e um número aleatório, mas só que ele captou a extensão original da nossa imagem. Isso é muito comum, por exemplo, o WhatsApp, quando você envia uma imagem e quando você faz o download aí no seu celular ou através do computador, você pode perceber que a imagem sempre vem WhatsApp e algum número aleatório. Isso eles fazem de propósito, porque eles pegam a imagem que você está enviando, ele renomeia ele faz um tratamento desta imagem. Então por isso que vem com aqueles nomes totalmente aleatórios, não é o nome original da nossa imagem. Então é isto que nós vamos fazer nesta aula. Deixa eu voltar aqui para o formulário. E agora vamos dar uma olhadinha no nosso código. Então basicamente nós temos a estrutura básica do que nós fizemos na aula anterior. E lembrando que sempre quando nós trabalhamos com imagem, é necessário que nós venhamos trabalhar com o método post. Será enviado através do servidor. E nós temos a outra opção, que é o get, que será enviado através da URL, mas neste caso, quando trabalhamos com arquivos, é necessário do método post. Aqui o arquivo que vai receber as nossas imagens, e aqui temos o atributo enctype multipart form data ou forma data, tá certo? Então aqui é necessário colocar esse atributo para que possa funcionar o upload da nossa imagem. E em seguida nós temos aqui o nosso input, e aqui basicamente é onde está acontecendo a mágica, que está fazendo o upload do arquivo. Então por isso que nós temos que colocar o type file, e aqui o name, que vai ser captado através do arquivo recebedor. Eu coloquei aqui um nome somente para nós identificarmos, e em seguida eu coloquei um colchete, que aqui nós vamos enviar em forma de array, e você vai ver em detalhes também. E aqui um outro atributo, que é chamado de atributo booleano. Se você não sabe, então está aqui no card um link para você ver um vídeo onde explica um pouquinho mais de detalhe o que é um atributo booleano. Então nós temos que colocar multiple, porque nós queremos mais de um arquivo ou imagem, tá ok? Então basicamente é isso no nosso formulário. E aqui no arquivo recebedor, nós temos aqui a variável que está recebendo todas as informações
dos nossos arquivos, que no caso são as imagens, e aqui eu criei um for each, então ele vai fazer o upload deste arquivo, depois ele vai passar para o próximo arquivo e assim por diante. E eu usei o for each porque assim fica muito mais fácil, independente da quantidade de arquivo que eu fizer, então ele vai já entender, ele vai saber como é a quantidade de vezes que deverá ser repetido. Eu poderia usar aqui a estrutura de repetição for, mas só que o for é necessário colocar a quantidade de vezes que será repetido essa estrutura de repetição, tá ok? Então eu usei o for each, e no for each nós vamos captar o tipo desta imagem, eu vou explicar em detalhes também, e aqui nós estamos verificando se existe realmente o arquivo enviado, e em seguida nós fazemos o upload, e aqui nós trocamos o nome da nossa imagem e setamos o tipo deste arquivo. E se acaso não tiver aqui, não for enviado o arquivo, então vai aparecer a mensagem que não foi possível realizar o upload. Mas aqui está de forma bem simples e eu vou te ensinar em detalhes, tá ok? E vamos ver agora uma pequena revisão do que nós fizemos na aula anterior, para você entender a lógica de como funciona o upload de arquivo. Então basicamente nós tivemos aqui o que nós fizemos na aula anterior, onde temos a parte de setar o nome da nossa imagem e adicionamos um clipe que será feito o upload desta imagem. E em seguida o nosso botão enviar, que ao clicar sobre ele será enviado para a pasta upload, adicionando um novo nome. Nesta aula nós não vamos adicionar um novo nome através do formulário, mas sim através de um nome aleatório dentro do próprio código, tá ok? Agora eu vou voltar aqui no meu código, eu vou fechar aqui esses arquivos, que é o que é somente de amostra. Então nós temos aqui o que nós fizemos na aula anterior. Se você não fez, eu recomendo você voltar e fazer para você entender em detalhes como que eu construí este formulário, tá ok? Então aqui nós temos o nosso formulário de envio, que aqui basicamente está o nome do nosso input, e aqui o nosso arquivo recebedor, que está captando o nome, mas aqui nós não vamos precisar, então por isso que eu vou ocultar isso aqui, eu vou comentar para não usarmos. E aqui temos a parte que está recebendo todas as informações do nosso arquivo de imagem. E para visualizar na tela as informações que estamos recebendo, como nós fizemos na aula anterior, vamos colocar print R e vamos colocar img para visualizarmos as informações que estão sendo recebidas. Então vamos voltar aqui na nossa tela, vou abrir aqui, vamos atualizar, vamos adicionar a nossa imagem, vou adicionar apenas esta imagem e agora vamos enviar. Então aqui nós podemos ver, eu vou só inspecionar o nosso código aqui, vamos abrir o código fonte. Então como você pode perceber, ele está retornando o nome, o tipo, é o nome e o local temporário desta imagem, e aqui ele retorna também um erro, se acaso acontecer algum erro, mas nesse caso ele voltou 0, porque não está acontecendo nenhum erro. E aqui o tamanho em valores em byte, tá ok? E agora como que nós fazemos para captar somente o nome, captar somente o tipo? Então vamos voltar aqui no nosso código. Nós podemos fazer desta forma, assim, colocar echo img e mostrar apenas o name, como nós vimos na aula anterior. Ou nós podemos fazer desta forma, eu quero captar só o nome desta imagem. Deixa eu colocar entre aspas. Então eu quero captar somente o nome. Se nós fizermos desta forma, vamos atualizar aqui. Então nós podemos ver que ele retornou apenas o nome da nossa imagem. Então basicamente o que nós estamos fazendo aqui é seletando as informações diretamente ali na array, tá ok? Então agora nós vamos voltar aqui no nosso formulário e já vamos preparar para enviar vários arquivos. E como nós estamos enviando vários arquivos, nós temos que adicionar um atributo booleano, multiple. Nós colocamos esse atributo, então a partir desse momento o formulário já vai adicionar mais de uma imagem. E quando nós estamos falando de atributo booleano, nós podemos colocar multiple igual a multiple. Mas por que colocar igual? Porque ele é um atributo booleano. Então aqui nós não colocamos nenhum outro valor a não ser ele mesmo. E como ele é um atributo booleano, então nós simplesmente podemos deixar desta forma, tá ok? Mas se em algum outro navegador não funcionar corretamente, então eu recomendo que você coloque o valor semelhante ao atributo. E aqui no nosso name, nós temos que colocar a colchete, que é aqui nós vamos especificar que estamos enviando mais de um arquivo, ou seja, ele vai criar uma array para cada imagem que está sendo enviada. Então basicamente é isso que nós temos que fazer no nosso formulário, e agora nós temos que captar essas informações aqui no nosso arquivo recebedor. Mas antes de continuarmos aqui no nosso código, vamos entender como funciona a array multidimensional e como que nós usamos o for each para mostrar todas essas informações de uma array multidimensional, ou alguns já chegam a falar até em vetores, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha como funciona essas estruturas. Então aqui nós temos a nossa array multidimensional, como você pode perceber que são arrays dentro de array, ou seja, nós temos aqui várias informações. O principal delas, a principal variável, é a nossa variável v, e como você pode perceber que há uma array dentro dela, e dentro desta array nós temos
outra array. Nós usamos desta forma quando queremos armazenar várias informações dentro de uma única variável. E como que nós mostramos as informações? Por exemplo, nós temos array, primeiro usamos elas, em seguida o próximo valor, que no caso é o nome, é como se fosse mais uma variável, em seguida ou a posição dela, que neste caso a posição já está setada, mas se eu não colocar a posição, ele vai continuar funcionando da mesma maneira, porque ele vai reconhecer que o primeiro é 0, depois o 1 e assim por diante. Nesse caso eu já especifiquei que começa com a posição 0, com a posição 1. Em seguida, o que nós fazemos? Mostramos na tela esta informação, tá ok? Então, primeiro nós colocamos a variável, que no caso é a variável principal, em seguida a posição da próxima array e em seguida a posição desta array, que no caso aqui ele vai mostrar o valor Ana. Agora vamos concatenar aqui, então neste caso nós concatenando com pontos, tá ok? E eu coloquei aqui entre aspas somente um espaço vazio para ele reconhecer um espaço. E agora nós vamos mostrar mais uma informação. Colocamos novamente array, que no caso é a variável v. Em seguida nós colocamos sobrenome, que é a posição, e temos a outra posição, que no caso vai ser Lores, que é o valor que está na posição 1. Então é dessa forma que nós mostramos a informação, mas aqui nós estamos mostrando diretamente. Eu estou escolhendo um valor dentro da array, estamos mostrando na tela. Mas agora vamos imaginar se nós estamos trabalhando com um banco de dados e ele retorna essas informações. Então eu não vou escolher a posição que está nela, mas eu vou mostrar uma lista dessas informações que estão sendo retornadas. E como você pode perceber que em uma array nome temos os valores de nome, e no próximo nós temos o sobrenome. Então nós temos que passar na primeira array e depois na segunda array, depois voltar na primeira e depois na segunda de novo, e assim por diante, até mostrar as informações correspondentes. E para fazermos isso, nós usamos o for each. Vamos dar uma olhadinha como funciona a estrutura for each. Então nós colocamos o for each e dentro de parênteses nós colocamos a variável principal. Você pode colocar qualquer variável aqui. Então a partir deste momento é como se eu tirasse da última variável. Então nesse caso ele separou estas arrays que estão dentro desta variável principal. E agora como que nós mostramos as informações? Podemos fazer desta forma: echo valor e a posição dele. Então ele vai retornar a informação que está dentro desta array. E em seguida ele vai fazer uma outra verificação para ver se existe mais array. Então nesse caso ele vai para a segunda array e assim por diante. Ele vai mostrar esses valores assim um ao lado do outro, tá ok? Que nesse caso nós podemos ver que nós estamos mostrando o valor 1, que está na posição 1. Então ele vai mostrar essas informações na tela. E aqui nós podemos ver outra forma de usarmos o for each. Neste caso, eu não somente estou colocando a variável v, mas eu estou colocando a variável v e também a outra posição da array que eu quero seletar, que no caso é o nome. E eu coloquei as valor também. Ao mostrar na tela echo valor, então o que vai acontecer? Então a partir desse momento ele somente está apenas seletando esta informação, no caso Bartolomeu e Ana. Então ele entrou na primeira array, depois na segunda array, então mostrou essas informações. Então estas são as únicas informações que nós temos disponíveis: Bartolomeu e em seguida Ana, tá ok? Então vamos ver outra situação aqui. Então nós temos o nosso for each aqui da mesma forma que nós fizemos anteriormente, mas a partir deste momento nós podemos ver que há outra variável aqui. Então nós temos o p, que no caso vai ser a posição, e em seguida o valor, que no caso será essas informações, que é a posição 0 e o valor Bartolomeu. Em seguida nós temos a outra posição e também o valor. Então serão essas duas informações que serão mostradas na tela a partir deste momento. Por que vai ser apresentado somente as informações do nome? Porque nós colocamos for each, v e a posição nome. Então nós mostramos essas informações usando echo valor. Então vai mostrar essas informações, tá ok? Mas agora o que eu tenho que fazer para mostrar também o nome e o sobrenome? Então neste caso nós temos que criar duas for each. Então o que nós fazemos? Primeiro, para captar as posições, como você pode perceber na nossa array, nós temos posição 0 e posição 1. Depois em seguida, posição 0, posição 1. Então nós temos que pegar essas informações primeiro, por isso que eu coloquei for each, v, nome, e depois sp, porque eu quero captar as posições que existem dentro dela, e em seguida nós criamos um outro for each dentro. Então agora a partir desse momento nós vamos captar o nome completo. Então o que nós fazemos? Colocamos echo n nome completo, mas agora ele vai captar também as posições. Então ele vai primeiro verificar na primeira posição, que é a posição 0, então ele vai verificar no próximo
array que tem a posição 0 também. Então vai colocar Bartolomeu Soares. Então ele vai começar novamente, agora vai para a posição 1. Então ele vai mostrar Ana, porque da primeira array nós temos Ana, e depois do próximo nós temos Lores, e assim por diante. Se tiver mais array, ele vai fazer da mesma forma. Então nós usamos for each por isso. E é claro que é necessário praticar várias vezes para que você possa entender como funciona esta estrutura. E com o tempo isso vai ficando cada vez mais claro e bem mais simples de ser usado, tá ok? Então vamos aqui no nosso código, vamos aplicar o nosso for each para nós já praticarmos. Eu vou mudar aqui somente para imagens, para nós reconhecermos que aqui nós temos várias imagens. Vamos tirar aqui a posição nome. Agora vamos criar a estrutura for each. Vamos colocar for each. Agora aqui dentro nós vamos colocar imagens. Mas antes de fazermos isso, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar na tela todas as informações que estão sendo retornadas aqui. Nós vamos colocar print R. Vamos colocar imagens. Agora nós vamos ver todas as informações de imagens que estão retornando. Vamos aqui na tela, vamos voltar para o nosso formulário, vamos atualizar, adicionar as nossas imagens e vamos enviar. Então está retornando todas essas informações. Vamos visualizar o nosso código-fonte, que você pode clicar em Ctrl O. Então nós temos todas as informações das nossas imagens. Como você pode perceber, nós temos aqui o name, então ele retornou o nome das duas imagens na posição 0, na posição 1. Temos o nosso tipo, ele retornou na posição 0, posição 1. Nós podemos ver que para a imagem 0, que está aqui na posição 0, que é o balão, nós podemos ver que apareceu as informações dela também na posição 0. Então nós temos que fazer desta forma, juntar essas informações. Nós sabemos que o que está na posição 0 são das mesmas imagens ou dos mesmos arquivos, ok? Agora nós vamos usar o for each para tirar desta array, deixar apenas essas informações. E para fazer isso, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que usar o for each. Então vamos colocar for each as img. Agora vamos visualizar as informações que estão armazenadas dentro de img. Vamos fazer desta forma, vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar, vamos continuar. Aqui não aconteceu nada, mas na verdade está aqui logo abaixo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso código, vamos tirar o nosso print R porque não vamos usar. Vamos voltar aqui, vamos atualizar, continuar. Então nós podemos ver que houve um erro aqui porque na verdade ele está pedindo para converter a nossa array em string. Então ainda continua uma array aqui no nosso código. Então o que está retornando aqui é uma array. Então nós temos que colocar qual é a sua posição. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o print, sempre que nós vamos mostrar uma array, nós usamos o print somente para nós visualizarmos. Vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar, continuar. Então nós podemos ver que saiu daquela array principal. Agora nós temos aqui a primeira array, temos a segunda e assim por diante, cada um com as suas informações, sendo as posições para o mesmo arquivo, tá ok? Agora vamos avançar um pouquinho mais, vamos captar qual é a posição daquele arquivo. Vamos colocar a variável p mesmo, vamos fazer desta forma, sempre colocamos desta forma. E como aqui nós estamos trabalhando com várias variáveis, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar somente da array, da primeira array, que no caso vai ser o name da nossa imagem, vamos colocar name, assim fica muito mais fácil de visualizarmos as informações. Então eu vou colocar echo. Vamos colocar img, somente para nós captarmos essas informações e em seguida visualizarmos também o que está na variável p. Então vamos fazer dessa forma, vamos aqui no navegador, vamos atualizar, continuar. Então nós podemos ver que ele retornou o balão JPG e o notebook.png. Então ele está retornando o nome da nossa imagem. Agora vamos aqui no código, vamos ver as posições. Então nós colocamos o p, vamos aqui no navegador, vamos atualizar. Então agora ele está retornando a posição 0 e posição 1. Aqui está junto porque eu não coloquei nenhum espaço aqui no nosso código. Então por enquanto ele está retornando somente a posição e também o nome daquele valor. E quando nós não colocamos dessa forma, ele vai retornar todas as nossas arrays. Então nesse caso está retornando o primeiro e em seguida nós estamos mostrando o valor desse primeiro array, tá ok? E como eu já havia falado na apresentação que é necessário nós captarmos a posição das nossas arrays, vamos voltar aqui novamente para só darmos uma revisada. Vamos colocar print, colocar R, colocar img. Então vamos visualizar novamente aqui no navegador, vamos atualizar. Aqui deu um erro, vamos voltar aqui no código, aqui só faltou fazer o fechamento, então vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar, então aqui apareceu, então o que nós temos que fazer é captar essas informações que estão na posição 0, na posição 0 aqui também, na posição 0 aqui também, porque é referente ao mesmo arquivo. Então quando nós fizemos o upload do arquivo balão, que está na posição 0,
nós temos que também captar qual é a sua extensão, nós temos que também captar onde está localizado este arquivo. Então, por isso que nós temos que captar as posições que existe aqui. Então, vamos voltar aqui no nosso código, vamos adicionar novamente aqui o name. Aqui, basicamente, o que nós precisamos é captar as posições. E em seguida, nós usamos o move upload para mover os nossos arquivos. Então, por isso que nós colocamos o for each. Nós podemos usar o for também, mas aqui o for each ele é um pouquinho mais prático para fazer isso. Agora, o que nós temos que fazer é aplicar o upload. Então, nós temos aqui a nossa função de upload, mas aqui nós vamos mudar um pouquinho. Aqui nós colocamos imagens. Nós temos que colocar também o local e o nome temporário também, mas a partir deste momento nós temos que seletar também a sua posição. Qual é a posição? É o que está armazenado aqui na variável p. Então nós colocamos aqui. Então ele vai verificar primeiro imagens name, que ele vai na primeira posição, tá ok? Então aqui o que nós estamos fazendo nesse for each é simplesmente captar a sua posição. E em seguida ele vai na posição 0, ele vai fazer o upload desse arquivo que está na posição 0, aqui na posição que está aqui nessa pasta temporária, tá ok? E agora o que nós podemos fazer aqui é adicionar o nome desta imagem também. Aqui nós estamos captando qual é o local desse arquivo temporário. Em seguida nós temos que seletar também o nome deste arquivo. Então o que nós fazemos? Na aula anterior nós seletamos diretamente aqui no nosso código, mas nós temos que adicionar a extensão de acordo com a imagem que está sendo enviada. E como que nós fazemos isso? Eu vou explicar já já. Mas antes de adicionar pela extensão, só vamos fazer o seguinte. Vamos colocar imagens, vamos captar o nome do nosso arquivo. Vamos colocar o name, porque está armazenado aqui. Mas só que nós temos que seletar qual é a sua posição. E a posição ela vai ter que variar. Tá certo? É só fazer uma revisãozinha aqui. Aqui no nosso for each estamos basicamente captando a posição, porque isso é o mais importante. Por isso que eu seletei aqui somente o name, porque todas elas se repetem. Nós temos posição 0, posição 1 para o nome, temos a posição 0, posição 1 para o tipo e assim por diante. Então nós armazenamos a posição aqui. Em seguida nós vamos captar a posição de acordo com a verificação. Ele vai verificar na posição 0, depois na posição 1 e assim por diante. Então por isso que nós colocamos desta forma. Por exemplo, se ele vai verificar na posição 0, ele vai verificar qual arquivo que está na posição 0, que é o arquivo temporário, e ele vai setar o nome do arquivo que também está na posição 0. Ele terminou essa verificação, fez o upload, agora ele vai para a próxima posição, que no caso vai ser a posição 1. Então ele vai verificar qual arquivo que está na posição 1 e vai seletar um nome que também está na posição 1 e assim por diante. Ele vai depender da quantidade de imagens que tiver, tá ok? Agora o que nós precisamos fazer é verificar se realmente o upload está funcionando. Já já eu vou te ensinar como que nós alteramos o tipo desta imagem. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos voltar para o nosso formulário, vamos atualizar, vamos adicionar as nossas imagens, em seguida vamos enviar. Então aqui não apareceu nada na tela, mas vamos verificar na nossa pasta se realmente foi enviado os nossos arquivos. Então como você pode perceber, então apareceu as nossas duas imagens. Vamos fazer um teste aqui, só vou apagar novamente. Vamos atualizar aqui o nosso arquivo recebedor. Ele já pergunta se vai enviar as mesmas informações. Então vamos continuar. Então aqui na nossa pasta apareceu os nossos dois arquivos. E então está funcionando corretamente e aqui ele simplesmente está seletando o mesmo nome da nossa imagem, que são as informações originais, tá ok? E agora chegou a hora de nós mudarmos a extensão e também adicionar um novo nome, um nome temporário aqui nesta imagem. Vamos voltar aqui no nosso código, vamos mostrar novamente as informações que estão sendo apresentadas pela nossa variável imagens. Vamos colocar imagens, então vamos mostrar aqui na tela. Vamos mudar aqui para printr. Então vamos enviar novamente o nosso arquivo. Então ele vai retornar um array com várias informações. Vamos ver o código fonte. Então aqui você pode perceber que retornou o type do nosso arquivo. Aqui o type do primeiro arquivo, que é JPEG. Em seguida nós temos o nosso segundo arquivo, que é PNG. O que basicamente nós temos que fazer aqui, simplesmente dividir este valor, criando um array com a posição 0 e aqui com a posição 1, então nós captamos a informação do valor 1 e setamos nesta imagem e mudamos o nome também do nosso arquivo. E para fazer isso nós temos que dividir esta string. E como que nós fazemos isso? Então vamos entender como que nós fazemos a divisão dessa string. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos a nossa string, a qual tem image/png. E em seguida nós temos aqui a string e eu coloquei explode. E o explode nós temos aqui a primeira informação, que é o delimitador ou o divisor, que vai ser dividido esta string, que no caso vai ser uma barra. E em seguida qual string que será dividida, que nada mais é que a string de entrada,
que no caso é o valor image/png. Então ele vai verificar nessa string qual caractere que corresponde ao delimitador, que no caso vai ser uma barra, e ele vai fazer uma divisão no meio. Então a partir desse momento ele vai retornar um array. Em vez de retornar uma string, então ele vai retornar um array com mais de uma informação, porque nós estamos dividindo. Agora, como que nós mostramos essas informações? Se nós precisamos apenas da extensão, ela está na posição 1, o que simplesmente nós temos que fazer é mostrar essa informação desta forma, echo string posição 1, então ele vai retornar o que está nesta posição, tá ok? Então vamos colocar isso na prática. Agora dentro aqui do for each, nós vamos colocar a verificação do tipo, que nós temos que fazer. Vou criar uma variável chamada tipo, e o tipo está aqui em imagens. Agora colocamos a posição, que está na posição type, que basicamente é o tipo da nossa imagem. Agora vamos criar aqui a mesma variável, vamos substituir o valor dela, vamos colocar explode, e vamos delimitar pela barra, e em seguida qual que é a string que vai ser dividida, que no caso é o que está armazenado dentro desta variável. Então vamos colocar tipo. Então a partir deste momento ele vai criar uma array. Então aqui eu estou substituindo esta variável pelo valor que será aqui realizado o explode. Então aqui dentro agora existe uma variável. Então vamos verificar na tela quais as informações que estão armazenadas dentro do tipo. Então print r, vamos colocar tipo. Agora vamos ocultar isso aqui para não fazer os upload da nossa imagem. Então vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar, vamos continuar. Aqui apareceu um errinho, vamos voltar aqui no código para ver o que aconteceu. Como que nós estamos trabalhando com mais de um arquivo, nós temos que seletar também qual é a posição que nós queremos, que no caso é a posição que está armazenada dentro da variável p. Então vamos salvar aqui, vamos voltar no navegador, vamos aplicar novamente, continuar. Então nós podemos ver, vamos ver o código fonte, então nós podemos ver que ele retornou as informações do primeiro arquivo, que no caso é image.jpg, e do segundo arquivo, que é image.png, e nós simplesmente precisamos as informações que estão armazenadas dentro da posição 1. Então vamos voltar aqui no código. Então aqui nós não precisamos mais. Agora nós temos as informações do tipo armazenado aqui. E agora nós vamos mudar o nome do nosso arquivo. Agora a partir deste momento eu vou criar um nome aleatório. Eu vou colocar IllustraCode. Eu vou colocar só um underline aqui. E agora eu vou colocar um número aleatório. E como que nós fizemos isso? Colocamos rand. E eu quero o primeiro número, que vai começar do 1000 até 1999. Então ele vai variar os valores de 1000 até 9999. É dessa forma que nós trabalhamos com valores aleatórios. E agora nós temos que colocar o tipo deste arquivo. Então no caso ele vai de acordo com a posição. Aqui nós colocamos tipo e ele vai captar de acordo com a posição. E outro detalhe aqui, nós temos a nossa imagem, que vai ter aqui começando com o IllustraCode e em seguida um valor aleatório. Nós temos que também colocar um pontinho, porque depois da nossa imagem nós temos um pontinho, o que tiver depois deste ponto nada mais é do que a extensão deste arquivo. Então nós vamos concatenar aqui com um ponto e pronto, agora esse ponto aqui vai ser a separação do nome com o tipo deste arquivo. Vamos salvar, vamos visualizar no navegador para ver se está funcionando. Vamos voltar novamente aqui no formulário, sempre começar do zero para ver se realmente está funcionando. Vamos setar os nossos arquivos, vamos abrir, clicar em enviar. Aqui não apareceu nada na tela, significa que não aconteceu nenhum erro, mas vamos ver se na nossa pasta está aparecendo. Aqui apareceu mais de um arquivo, vamos apagar, vamos começar de novo. Vamos lá, voltar no nosso formulário, vamos adicionar as nossas imagens, vamos seletar, vamos clicar em enviar. Aqui não apareceu nada na tela, aqui apareceu as nossas imagens. Aqui está acontecendo o errinho, mas vamos visualizar aqui no nosso código o que está acontecendo. Aqui é um outro detalhe que nós queremos. Como nós vimos nas informações que está retornando aqui nesse tipo, então nós não podemos captar pela posição, mas sim já determinar que nós queremos as informações da posição 1, porque é na posição 1 que está retornando as informações, tá ok? Então ele vai ir na posição 0 da nossa imagem, que aqui nós vamos captar o nome do arquivo temporário também nessa posição 0. Em seguida nós temos que captar as informações que estão na posição 1 do tipo e não das informações que estão retornando aqui nessa variável imagens, tá ok? Então aqui ele já vai transformar, como nós podemos ver aqui, ele vai captar da posição 0 e vai seletar aqui, e nós queremos a posição 1 que está armazenado em tipo e não que está armazenado aqui, tá ok? Então vamos visualizar novamente, vamos voltar aqui, vamos apagar essas imagens, vamos aqui no nosso formulário, vamos voltar, vamos atualizar, vamos seletar as nossas imagens, e vamos clicar em enviar e vamos ver se realmente funcionou a adição dos nossos arquivos. Então como você pode perceber,
Então foi adicionado as nossas imagens, o primeiro é do formato JPEG e o segundo é do tipo PNG, então nós podemos ver que está funcionando corretamente, tá ok? E um outro detalhe, antes de fazer o upload da nossa imagem, é importante que você venha verificar se realmente existe um arquivo que está na pasta temporária. Então como que nós fazemos isso? Colocamos desta forma, imagens, vai verificar aqui na posição e no nome temporário, que é tmp, name. Então a partir desse momento ele vai fazer uma verificação antes se realmente existe este arquivo. Vamos organizar aqui o nosso código aplicando a indentação. Então a partir desse momento, se acaso ele não encontrar nenhuma imagem, então ele vai vai mostrar aqui alguma informação de erro. Então vamos colocar aqui, echo, não foi possível realizar o upload. Tá ok? Somente uma informação para mostrar na tela para o usuário. Se acaso ele encontrar, então ele vai fazer o upload normalmente. Então agora chegou a hora de fazermos a revisão dos nossos códigos. É importante, como eu já havia falado, nós trabalhamos na metodologia OSI, onde eu ilustro as informações e também aplico aqui na prática. Nós visualizamos na prática como funciona e agora é necessário também revisar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Talvez aqui nós vemos na prática, entendemos como funciona, mas é necessário também fazer a revisão desses códigos. Então a primeira pergunta, como que nós definimos no input o envio de vários arquivos? Então aqui nós estamos fazendo a revisão daquilo que nós já aplicamos. Se você não sabe por que eu estou fazendo isso, é porque você não conhece a metodologia OSI, então eu recomendo que você vá na descrição e veja essa metodologia na prática, tá ok? Então vamos fazer a revisão. Como que nós definimos dessa forma? Nós simplesmente adicionando o atributo booleano chamado multiple. Então como você pode ver um exemplo, nós colocamos o atributo multiple aqui no nosso input. E aqui uma informação extra, que é importante que possua o atributo enctype, multipart, aqui eu só esqueci do i de multipart, form data para o envio de arquivos através do formulário, tá ok? Como criar um array separando por barra na seguinte string, que é image barra png. Simplesmente usando a função de string explode no PHP, então nós fazemos desta forma. Então a partir desse momento vai ser retornado uma array, tá ok? Agora como que nós podemos fazer o upload de vários arquivos na pasta uploads e o nome com números aleatórios de 1000 a 9999? Agora a informação extra. As informações de arquivos estão armazenadas em imagens e também vamos definir o tipo de acordo com o arquivo que está armazenado em type. Então, é só uma informação extra. Então, aqui uma outra informação que nós temos, que são essas informações que são retornadas ali do nosso formulário. Basicamente, nós usamos o for each e nós temos aqui as primeiras informações que estamos verificando o tipo desta imagem. E aqui em seguida nós temos o nome aleatório, em seguida nós temos o tipo, que é necessário adicionar o tipo deste arquivo, tá ok? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desta aula. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Então eu posso criar uma aula explicando em mais detalhes como que nós trabalhamos com o upload de arquivos. As informações são vastas quando nós trabalhamos com os upload de arquivos em imagens. Então, se você quiser aprender mais, pode deixar nos comentários outras sugestões de aulas também, assim eu posso estar avaliando e criando uma aula específica sobre esse determinado assunto. E se você não é inscrito, então se inscreva no canal para receber notificação de todas as aulas que eu estiver publicando aqui no canal. Então por hoje é só, fui e te espero na próxima aula.